obesidade mental. Vamos começar falando então nesse momento sobre obesidade mental. E eu quero dizer para você que não me segue aqui no canal, já começa a me seguir, hein? Aqui é uma troca. Eu transbordo e você curte. Inscreva, siga o meu canal, compartilhe, porque aí, ó, há uma troca aí equilibrada. Eu dou e você me dá, ok? Falando sobre obesidade mental, eu quero deixar bem claro que isso não é uma patologia reconhecida. Ela é uma questão, uma tendência comportamental e que gera, assim, muitos malefícios em nossa vida. Eu tenho certeza que você já falou ou já ouviu a seguinte frase: conhecimento ninguém tira de você. Estuda, busca conhecimento, porque conhecimento ninguém tira. Eu cansei de falar essas frases. Eu cansei. E já ouvi muita gente falar. E realmente, conhecimento ninguém tira. Porém, a vida pede equilíbrio. E até no conhecimento nós precisamos ter equilíbrio. Por quê? Assim como a obesidade física, né? A obesidade, o sobrepeso causa malefícios para você, a obesidade também mental causa malefícios na sua vida, na sua saúde emocional. E por que eu vim falar sobre esse tema? Eu tenho recebido dentro do consultório muitas queixas, principalmente de pessoas dentro da área acadêmica, né? Estudantes, pessoas que precisam injetar muito conhecimento ou em profissões onde precisa estar numa constância de estudos. Eu tenho recebido a seguinte frase: eu não consigo concentrar, eu não consigo fixar, eu não consigo assimilar. A impressão que eu tenho é que eu não aprendi nada, a impressão que eu tenho é que eu não estou aprendendo nada. Gente, o relato é muito grande. E, infelizmente, isso é muito presente no nosso meio. Nós só não sabíamos o porquê. E foi uma novidade para mim esse termo, e eu só ouvi por quê? Porque eu estou numa fase onde eu estou estudando muito a inteligência emocional. Eu tenho buscado muito conhecimento na inteligência emocional. E foi exatamente por isso que eu achei importante trazer essa informação para você. Não é que você não está aprendendo, não é que você não está assimilando, é porque você está fazendo de maneira errada. Você está fazendo de maneira errada. E tudo que é em excesso nos mostra uma falta, inclusive na busca de conhecimento. O que é uma obesidade física? A obesidade física é uma gordura que não foi eliminada, que não foi queimada. Comeu demais, excesso, ficou ali no corpinho. Obesidade física é um excesso de gordura não gasta. E o que é então a obesidade mental? É o excesso de informações arquivado. Agora imagina o excesso de informações arquivado e que uma maior parte dela são informações desnecessárias para você. E com isso você vai injetando uma informação e não gasta ela. O que vai acontecer? Um colapso mental. Uma exaustão, uma overdose de informações. E é exatamente isso que te leva a esse cansaço físico, esse cansaço mental, essa procrastinação e mais, gera uma ansiedade, um estresse e autoestima baixa. Será que vem resposta para você nesse dia através dessa ministração? Presta atenção. Uma vez
eu estava atendendo uma paciente e me chamou muita atenção que quando ela foi se apresentar para mim, ela me trouxe um currículo e no momento daquela terapia ela estava com 13 cursos abertos. 13 cursos abertos. E aquilo me chamou atenção, por quê? Quando eu pedi ela para fazer uma lista, que foi uma das terapias, uma das tarefas de casa dela, eu pedi que ela fizesse a lista dos cursos que ela estava fazendo em aberto e trouxesse para a próxima terapia. Mas eu lembro que no dia eu falei com ela, olha, você tem vários pontos para ser trabalhado, inclusive esse monte de curso que você está em aberto. Por que esse excesso de informação? Para quem você está querendo se afirmar? Todo excesso me mostra uma falta. E aí, na próxima semana, ela trouxe ali a tarefa feita. E quando eu vi, me chamou atenção porque os cursos não tinham ligação uma coisa com a outra. E essa pessoa, ela estava mostrando um quadro de ansiedade acentuado. E 13 cursos fora a vida dela secular, né? Mãe, pastoreio e várias outras coisas. Mas ela me chamou a atenção porque os cursos não tinham ligação. Eram cursos aleatórios e muito curso. E na medida do que a gente foi trabalhando ali com ela, eu descobri que lá na primeira infância, todas as vezes que ela chegava com uma nota boa diante ao seu pai, o seu pai a elogiava. E o seu pai era um pai narcisista. Era um pai de muita cobrança. Era um pai que não tinha muito afeto. E que ela recebia esse afeto, essa afirmação do pai, quando ela chegava com notas boas. E aí eu percebi que eu precisava trabalhar esse excesso, essa falta. Algo mostrava uma falta. O excesso de busca por conhecimento estava gerando um comportamento adoecido, estava gerando nela uma busca de conhecimento para ser aceita, para ser reconhecida como a sábia. Só que isso estava gerando uma exaustão emocional nela. E ali a gente tratou, ressignificou e ela foi colocando as coisas no lugar. Tá vendo como que tudo tem que ser em equilíbrio? Até mesmo a informação, até mesmo o conhecimento. Você que é do meio acadêmico, você que está estudando, às vezes você fica ali naquela ânsia, né, de informação. Nossa, eu preciso aprender, eu preciso aprender. Gente, tudo na vida tem fases, step by step. Um passo de cada vez. Até mesmo no conhecimento. Eu postei que eu estava lendo um livro e muitos me pediram indicação do livro. E eu não compartilhei, mas não é porque eu sou ruim. É porque você tem que aceitar o seu passo. Eu estou numa fase agora buscando inteligência emocional. Como que eu vou indicar um livro de inteligência emocional para alguém que precisa, na verdade, aprender a origem da psicanálise? Você precisa concentrar, ter objetivo naquilo que você precisa fazer. No momento, não passa etapa, não. Por quê? Porque senão você vai pegar um conteúdo e que você não vai entender nada. Não é hora disso. Por isso que eu não indiquei o livro ali. Porque às vezes você vai pegar uma informação que vai sobrecarregar o seu cérebro e você não vai ter espaço suficiente para injetar aquilo que é importante para você. Então é por isso que você tem que se conhecer, você tem que entender que as coisas têm etapa. Ninguém entra numa empresa sendo gerente de cara. Geralmente você começa e vai crescendo, subindo etapas. E assim fica mais fácil. Se você, porventura, chegar num ambiente já como gerente, nunca gerenciou na sua vida,
e você pula uma etapa, você vai sofrer, vai ser pesado. Então, tudo tem o seu tempo. Eu indico, eu oriento, eu faço, eu estou aqui à disposição. Sempre estou tentando trazer um conteúdo de informação para você. Mas você tem que entender que cada um está no seu tempo. E o que é bom de conhecimento para mim agora, não é para você. Você precisa ter uma base formada de conhecimento, aí você vai injetando conhecimentos. Não pode ter um acúmulo, porque se houver um acúmulo, há uma sobrecarga e o seu cérebro vai dar um colapso, sim. O seu cérebro não aguenta e vai te gerar uma ansiedade e você vai começar a ter uma baixa estima porque você se sente incapaz, porque tá recebendo informação e eu não sei se eu estou aprendendo, mas você está juntando informação, língua inglesa, com aramaico, com teologia, com psicanálise, com inteligência emocional, com palavra de Deus, e junta uma mistureba, uma salada de fruta, que a gente não consegue resolver e entender nada. É mais fácil você pegar algo, focar naquilo e sugar a informação. Sugou a informação, transborda. Transborda. Eu estou montando uma mentoria chamada Mesa de Sucesso. E nessa mesa de sucesso, nós teremos 10 cadeiras onde eu vou ensinar para você quem deve sentar nessa cadeira para que você tenha uma vida de sucesso em qualquer área da sua vida. E uma das cadeiras é a cadeira do aluno. Aluno, Ju, como assim eu não sou professora? Quem não tem algo para ensinar? Não adianta você receber informação se você não se esvaziar da informação. Não adianta você receber a informação e não transbordar a informação. Não adianta você receber a informação, tá comendo livro, tá comendo, tá comendo, e taca tudo, e entra livro, né? E vai, não adianta você colocar tudo, Jesus da glória. Não adianta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta se você não tá colocando em prática. Você tem que colocar em prática, você tem que transbordar. Porque a hora que você transborda, o seu cérebro entende que você tem que se encher de novo. Então ele dá uma vaguinha ali. O que você transbordou abre espaço para mais informação. E você nunca será sobrecarregada de informações. Nunca. Você precisa ter alguém para você transbordar. Gente, que seja o seu marido, que seja os seus filhos, que seja o seu cliente, que seja um amigo, aprendeu algo importante, transborda, transborda. Porque você vai fixar mais e o seu cérebro entende que há espaço para você receber mais. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, não é assim que a física fala? Pois bem, dá espaço. Por que você gera uma ansiedade? Porque você não transborda, tá só recebendo. Como é que você sabe que você aprendeu? Você só vai saber quando você transbordar, bonito. Quando você falar para alguém. Aí você vai... Você já viu uma coisa? Quando você tá ministrando, às vezes você tá evangelizando alguém e de repente você lembra um versículo que você leu há 300.000 anos atrás. E aí você fala assim, gente, como que eu lembrei daquele versículo? Como que eu lembrei daquilo? É porque a palavra de Deus diz que o Senhor te fará lembrar de tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido. Mas você precisa aprender em equilíbrio. Você precisa se encher em equilíbrio, porque senão você
inunda tudo, filha. Inunda de tanto conhecimento e pira o cabeção. Nós temos uma parte do nosso corpo, do nosso cérebro, aliás, que chama lombo frontal. O lombo frontal, ele é responsável por priorizar, por planejar. Ele é uma função essencial da mente humana que vai gerar em você uma capacidade. Essa capacidade de planejar, de priorizar, de antecipar, de fazer as coisas. É esse lombo frontal. Mas se você injeta muita informação para ele, ele sobrecarrega e ele trava. Ele trava. É igual o computador. Ele trava, dá um blackout assim, ó. Aí você começa a ficar esquecida, você começa a ficar distraída. Tem pessoas que acham que até TDAH não é um quadro de ansiedade, é um quadro de colapso de informação. E dentro desse excesso de informação, o lombo frontal, ele informa que você está em caminho errado. Ele informa que está injetando muita coisa. Então, para que você não morra, vamos por assim, né? Para que você não desligue, desmalhe, ele dá esses blackout, essas falhas, tá? Essas falhas. Só que essas falhas mandam informação de medo, de ansiedade e de insegurança. Você está injetando demais, você está buscando demais conhecimento e deve buscar, mas deve buscar de maneira correta. Deve buscar de maneira correta, porque o excesso em todas as áreas me mostra uma falta. Se você está buscando informação demais, que você está nessa sede de conhecimento, excelente, mas equilíbrio. Equilíbrio. E recebeu, tem que transbordar. Para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa ter a cadeirinha de aluno. Você tem que ter alguém para você transbordar. Tem ninguém? Não, vai para o quintal, transborda para a árvore, para as flores, para o periquito, papagaio. O papagaio vai virar até psicanalista. Transborda na vida dele. Mas você precisa pôr para fora. Se esvaziar para se encher. Se esvaziar para se encher. Transborda. Transborda. E eu quero falar para você, então, um pouquinho sobre o que acontece para você identificar. Se você acha que você está tendo aí uma obesidade mental, como identificar isso, Ju? Primeiro, geralmente você tem um comportamento de uma busca excessiva por conteúdo. Você busca muito conteúdo. Busca muito, porém não coloca em prática. Adianta alguma coisa? Faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Você só está recebendo, mas não está fazendo. Não adianta nada. O fazer, o praticar gera autoridade na sua vida. E as pessoas estão, de olho em você. Tem que praticar para fixar, para se esvaziar e gerar autoridade em quem está olhando você. Tá? O que acontece com quem tem uma obesidade mental? O cérebro entra em colapso e gera uma ansiedade. Se você está tendo muita ansiedade, muitas crises de ansiedade, está travando, observa se você não está injetando informação demais. Observa se você não está buscando. E se essas buscas são buscas dentro do ambiente que você quer ser bem-sucedido. Sua rede social, o que você vê nela? Vai agregar alguma coisa?
A televisão, o tempo que você gasta nela, vai agregar alguma coisa? O livro que você está lendo vai agregar alguma coisa? Deixa eu contar um segredo para você. No momento, eu estou lendo 2 livros. Oh, a Ju é sábia. Não, meu filho, eu sou inteligente e emocional. Eu pego um tiquinho do que tem aqui e transbordo. Daí a pouco eu vou no outro, pego um tiquinho dali e transbordo. Mas os 2 têm a mesma informação. Inteligência emocional. Pego um pouquinho aqui, pego um pouquinho ali, dou um Google, vou enchendo de informação e transbordo. Isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã é transbordo. E cada vez que eu transbordo, eu fixo, eu gravo. E isso vai virando um hábito e normal. Como que eu sei que eu aprendi o que eu estou lendo nesses 2 livros? É porque eu estou falando para vocês aqui exatamente o que eu estou estudando. Para preparar uma mentoria de sucesso para você. Você vai ser minha aluna? Meu aluno? Espero que sim. Porque eu quero transbordar muitas informações sobre você. Não coloque o seu cérebro em colapso. Tem equilíbrio em tudo. Seja objetiva e focada nos seus estudos. Aceite o processo, um passo de cada vez. Se você está iniciando agora, estuda lá o cronograma certinho. Se você descer lá para assistir um manejo, você vai ficar doidinha. Para quem é aluno da psicanálise. Você vai ficar doidinho, porque vai ter insights lá que você ainda não percebeu, porque você precisa saber o que é a origem, quem é o pai da psicanálise, como se fundou a psicanálise, o que a psicanálise trata em você. Então não passa as etapas, não. Não passa a etapa, não. Devagarinho, step by step, vai construindo o seu conhecimento. Olha, se a gente for fazer devagarzinho, olha, a gente consegue equilibrar as coisas. E aí vai entrando, o conhecimento vai entrando. E quanto mais você consegue, olha, devagarzinho e sempre. Devagarzinho e sempre. E as informações no equilíbrio vão sendo injetadas. E quando você precisar, transborda na vida de alguém. Transborda. Selecione o que você vai estudar, selecione o que você vai buscar na rede social. Selecione. Porque senão você vai ter uma baixa estima, você vai começar a se sentir incapaz. Ai, eu não sou capaz, porque eu estou estudando, mas eu acho que eu não estou aprendendo nada. Para começar, acho não é de Deus. É sim, sim, não. Ou você está aprendendo ou você não está, meu filho. Acho é uma interrogação. E se é uma interrogação, você precisa de resposta. E para você ter resposta, você tem que agir. Ô, filho de Deus, vai agir, transborda. Que você vai achar a resposta se você está aprendendo ou não. E para de ficar obesa mental. Vamos virar fitness aí, gente. Mentalmente, o que você tem alimentado? E quando você tem esse comportamento adoecido, você gera malefícios para a sua vida. E o que você vai gerar com isso? Você vai gerar um esgotamento mental. Você vai ficar cansada. Vai realmente dar um breakoutzinho. Vai gerar dificuldade de concentração. Você vai ficar distraída. Vai colocar celular na geladeira. Vai guardar o carro e não vai saber onde colocou a chave do carro. O cérebro, por segurança, ele dá o colapso, ele dá o breakout. Para você não ter um AVC, sabia?
Porque você tá numa tensão, num estresse tão alto, os hormônios tá tudo lá bombando, e aí ele, por precaução, ele faz esse breakout, tá? Diminuição na capacidade de pensar. Você já viu aquela pessoa que fica aérea? Nossa, minha cabeça hoje tá parecendo que tá vazia. Nada entra. Pois é, meu bem, pode ser que tá num excesso aí que não tá tendo nem vaga para entrar aí de informação. E você tá lá estudando, enfia, comendo. Mas não tem espaço mais porque você não transborda. Tem que transbordar. Tem que pôr pra fora. Falta de criatividade. Ai, eu não vou ter os insights. Ai, eu não consigo produzir. Eu preciso sair da minha vida de procrastinação. Eu preciso sair da dependência financeira, mas eu não tenho criatividade. Não tem mesmo, não, mãe. Tá enchendo a cabecinha só do que não tem energia, do que não presta. Fica o dia inteiro vendo Instagram e não assiste a Juliana Mara. Fica lá no YouTube, não vai lá no julianamara.oficial, né? Pra ver eu, aprender e outras pessoas que vão agregar valor à sua vida. Fica lá vendo o que não deve, só acumulando gordurinha no seu cérebro. Não tem que ter criatividade mesmo, não. Quem é cliente meu sabe que em 2 tempos eu dou várias ideias para elas. Ah, eu tô com crise financeira. Tá, minha filha? Faz docinho, bolo no pote, personalizado, chinelo. Dá seu jeito. Mas dá para fazer. Vai passar roupa na casa dos outros. Mas dá para fazer se quiser. Eu lembro que quando eu tive o AVC e que eu tive que fechar o salão, eu precisava fazer dinheiro para pagar minhas contas. Eu ia buscar roupa com um bebezinho no colo, na verdade nem era no colo, eu tinha que pôr ele naqueles trem que põe aqui, canguru, punha ele aqui, essa mão que eu não tenho a força, eu travava ela aqui, uma sacola de amamentação, né, das coisas de neném aqui, e levava uma mala de viagem, sabe pra quê? Para as roupas que eu comprasse, as meninas da loja arrumavam para mim dentro da mala, e eu saía ali arrastando aquela mala. Do mesmo modo, eu ia para a capital buscar semi-joia. Com o menino no braço, do mesmo jeitinho. Quem quer faz e dá um jeito. Escolher semi-joia com o menino, mamando, sozinha, sem conhecer a cidade, mas eu ia. Quem quer faz, quem quer tem criatividade. Já bordei chinelo. Já fiz personalizado para festa. Já vendi beijo quente na rua, tá? Fazia aqueles amendoinzinhos doces, ia nas lojas de quem me conhecia e oferecia. Isso é digno. Não precisa ter vergonha, não. Quem quer, faz. Um dia eu tava precisando de dinheiro, a menina tava com a bolsa e a bolsa tava com umas pérolas descascadas, tava feia. Falei com ela, eu bordo pra você, eu arrumo pra você. Arruma, vai jogar fora não. Comprei as pérolas, ô peleja, custei, gente. Mas fiz, rebordei a bolsa da menina toda, reformei ela e ó, dá os meus cascais aqui, minha filha, ó, que eu preciso dele. Quem quer faz. Quem quer tem criatividade. Não adianta só jogar informação. Se você não pôr pra fora, tem que transbordar. Quem quer faz, quem quer sai do ponto inicial que tá parado. Vamos caminhar, vamos andar. Olha aqui, vê se você identifica. Tenho dificuldade, geralmente a pessoa que tem uma obesidade mental, ela tem dificuldade de finalizar aquilo que começa. Começa várias coisas, ela é excelente a começar. Excelente, mas não finaliza. Não finaliza nada. Tá tudo bem, você não é obrigada a finalizar. Às vezes,
Você tem, assim, no seu temperamento uma coisa de iniciar. Mas se você tiver uma inteligência emocional, você pode contratar uma terceira pessoa para finalizar aquilo que você começou. O ideal é você começar e acabar. Mas não precisa ser assim, reto. Tem coisas que nós podemos terceirizar e finalizar. Tem coisas que eu não tenho aptidão. Hoje, por exemplo, a minha demanda de horário está muito alta. Eu fazia todas as lives, as artes do meu Instagram. Eu tive que terceirizar. Eu começo, eu dou ideia, eu falo, eu quero essa frase, eu quero essa direção, vamos trabalhar aqui e tal. Ele vai lá e faz. Terceiriza. Ele finalizou para mim, eu vou lá e jogo no Instagram. Não tem problema nenhum. Aí ela aí, ó, não tem problema nenhum. Terceiriza, isso é inteligência emocional. Mas, geralmente, a pessoa que fica só começando é porque ela tá com uma obesidade mental. E ela não consegue finalizar as tarefas. Com isso, vai gerar uma procrastinação. Ela para de fazer. Ela para até de buscar os conhecimentos, porque tá buscando demais e não tá aprendendo nada mesmo. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer? Na cabeça dela funciona assim. E vai criando limitações para tomar decisões, limitações para ir lá e agir. As crenças limitantes vão ficando gigante dentro dela. Mas por quê? Estou recebendo informação, mas não estou praticando. Então, como é que eu vou saber se eu aprendi ou não? E eu começo a ter uma cobrança muito grande em cima disso. Isso vai piorar o seu sono. Você começa a ter pensamento acelerado. Você não vai ter sono, ou vai deitar e vai ter aquele sono do vira-vira. Do vira-vira. Não entra no sono profundo no qual seu corpo precisa, até mesmo para fixar as informações que você adquiriu durante o dia, tá? Os sintomas de ansiedade, de estresse e de descontrole de humor, a irritabilidade vai intensificar. Vai ficar intenso, tá? Só porque você não está equilibrando as informações que você está recebendo. Excesso, obesidade mental. E com isso, você vai se cobrar, vai se cobrar, vai se cobrar e vai gerar em você uma baixa estima. Você começa a achar que não é capaz mesmo. Isso torna uma verdade em você. E por mais que as pessoas venham falar com você que você consegue, você não vai conseguir quebrar essa crença limitante dentro de você, se você não mudar o seu comportamento. Conhecimento ninguém tira, verdade, mas tem que ser em equilíbrio, tem que ser focado, tem que ter direção, tem que ter objetivo, tem que ter passo a passo, fases, crescimentos. Você vai agregando valor naquilo que você quer para chegar até o seu objetivo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso evitar essa obesidade. Como que eu vou evitar? Selecionando melhor os conteúdos. Tem que estar relacionado com o que você quer. Respeitar o tempo do processo cerebral. Respeita o seu tempinho, gente. Para de se comparar. O jeito que eu fixo as coisas, o outro pode ser que não dê certo. Já me perguntaram assim, Juliana, me dá uma dica para estudar, para me ficar sábio igual você. Pô, amada, eu até queria te dar, mas eu crio uma confusão no meu jeito de estudar, que é o meu jeitinho particular. E que se eu falar, pode ser que você vai achar que eu sou até maluca das ideias. Porque não é o seu jeito. Você tem que ter um autoconhecimento para você se entender. Tem gente que consegue ficar 4 horas estudando. Se eu ficar meia hora, vai dar colapso. Então eu faço um pouquinho, faço outra coisa,
coisas junto às vezes. Eu tenho essa facilidade. Eu sou auditiva. Então eu posso estar ouvindo e fazendo outra coisa. Mas tem gente que tem que sentar e escrever. Eu ouço e transbordo. Ou eu estou lendo, eu transbordo para fixar essa informação. Cada um tem o seu jeito, então respeita você. Respeita a maneira que o seu cérebro vai processar as informações. Não queira ser uma outra pessoa. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem o seu tempo da metamorfose. O importante é que aconteça essa mudança. Isso que é importante. E não se esqueça de colocar em prática. Eu vou bater na tecla de novo. Não se esqueça de colocar em prática o conteúdo que você recebeu. Você tem que receber e transbordar. Se encher e transbordar. Não se esqueça. Outra coisa que você precisa, nós não estamos falando sobre equilíbrio, sobre um momento fitness mental. A sua vida não se resume em conhecimento, tá? A sua vida não se resume em só estudar. É de suma importância o conhecimento. É necessário. O conhecimento, ele acelera processos. O conhecimento te leva a lugares que você nem imaginaria. O conhecimento é incrível, mas a sua vida não pode se resumir só nisso. Você precisa conhecer você. Você precisa conhecer os seus objetivos, os seus valores. Você precisa de um momento de qualidade. Esse momento de qualidade, esse momento que você desliga o carrinho um pouquinho, te gera hormônios que vai te ajudar na fixação. O nosso corpo, ele é todo em equilíbrio. Uma coisa é ligada e uma coisa funciona com a outra. Ninguém explica a Deus. Como que ele fez isso? Não sei, não tô querendo saber, porque não é da minha conta. Eu só sei que é incrível a inteligência emocional e o funcionamento desse corpinho todo. Simplesmente incrível. E funciona. Nós é que estraga o funcionamento. É nós que estraga o funcionamento. Filtra o que você vai buscar de informação para que você não tenha uma sobrecarga desnecessária em você. Filtra livros, filtra as informações de televisão, rede social, filtra. E quando você identificar que está dentro desse ciclo, geralmente o estudo começa a ficar pesado demais para você. Começa a gerar, parecendo que você está indo para o matadouro, sabe? Quando você começa a gerar algo penoso, isso começa a não ser produtivo para você. E gera uma sensação de incapacidade. Eu respondi uma pergunta esses dias na caixinha, me perguntaram a seguinte frase: Juliana, você já pensou em desistir? Ou você já pensou que não ia dar conta, que você não estava aprendendo? O que você fez? Desistir, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre tive foco, eu sempre tive direção e eu sei exatamente aonde eu quero chegar. E todas as minhas ações, elas são calculadas para me atingir o meu objetivo. Então, desistir não existe no meu vocabulário. Não existe. Agora, você já pensou algumas vezes que você não estava aprendendo? Sim, várias vezes. O tal do complexo de Édipo eu estudei 6 meses profundamente, buscando várias informações para entender.
O id, ego e superego. Busquei muita informação para entender. E a partir da hora que eu comecei a jogar para fora, eu fui assimilando as informações e vi que eu realmente aprendi sobre esse contexto. É normal, gente. É normal. E é exatamente com essa técnica que eu estou passando para vocês que vocês podem melhorar o conhecimento que vocês estão tendo. Tem que entrar, mas tem que sair. Tem que buscar conhecimento, mas tem que transbordar para fixar. Para fixar. Porque senão vocês vão elevar o cortisol. Esse cortisol vai lá no cérebro onde não deve e faz os breakout. E isso atrapalha a sua frontal, que aí já é a parte pré-frontal, o córtex, que faz a fixação do conteúdo. Você não vai fixar. E quando você caçar essa informação no seu cérebro, ele vai te falar que não existe. Não está disponível no momento. Mas é porque não gravou. Porque você está tão ansiosa, está tão penosa. Nossa, isso está difícil, isso está muito difícil. Aí eu não vou aprender. Olha, você está indo para o matador. Você está indo buscar conhecimento, mas está sendo penoso para você. Esse penoso te trava. E o seu cérebro vai entender que você não está aprendendo nada ou está em um colapso de informação desnecessária e ele vai dar o breakout. Da mesma forma, quero encerrar esse momento falando isso para vocês. Da mesma forma que a obesidade física, ela traz malefício para o seu corpo, a obesidade mental traz malefícios para a sua saúde emocional. Então, cuide de você. Pode buscar conhecimento? Pode. Imagina se eu faço isso aqui, ó. Não vai, gente. Não vai. Ó, por mais que eu tento. Por quê? Porque as coisas não estão equilibradas. Mas se eu ajeito direitinho, na ordem correta, eu consigo. Equilíbrio é a chave de tudo. Encaixe os seus conhecimentos devagar, de forma organizada, equilibrada e não deixe de transbordar. Não deixe de pôr para fora todo o conhecimento adquirido. Porque a vontade de Deus não é nunca no singular, e sim no plural. O propósito de Deus para a sua vida, ele nunca estará ligada a uma pessoa, a só você. Ela está ligada ao transbordar, ao plural, à mudança de vida, à mudança de comportamentos. E quando você começar a praticar aquilo que você está aprendendo, você vai influenciar todos aqueles que estão à sua volta. Nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. Nós não temos o poder de mudar o mundo de ninguém. Mas eu tenho total poder de mudar o meu mundo, a minha maneira de agir, os meus comportamentos. E nisso eu posso transbordar e inspirar vidas para mudar os seus mundos. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Obesidade mental? Nunca mais. Obesidade mental? Nunca mais. Eu preciso crescer em graça e em conhecimento para chegar à estatura do varão perfeito, mas aceitando o passo a passo.